Boa noite. Agora quem vai falar é o doutorando Cleudo Mello Araújo, meu doutorando aqui pela UFES, vai falar sobre Platão, a alma e a apreensão do conhecimento matemático. Uma questão muito difícil que ele vem trabalhando, uma questão clássica, em vários sentidos, né? E ele está encarando isso, ele também é um professor de matemática do Estado. É do Estado, né, Cleudo? Isso, professor, do Estado. E também foi o primeiro colocado no concurso de doutorado aqui da UFES. Então, eu te parabenizo aí publicamente, né? Obrigado. Pela conquista. Então, passo imediatamente a palavra para você, Cleudo. Bom, gente, então, boa noite. Reforçando também o que Jorge já falou, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui trocando nossos conhecimentos, né? Que a gente sempre costuma dizer que os seminários Viva Vox, a gente entra com uma bagagem, sai com uma bagagem até maior, que a gente dá um pouco, mas também aprende muito, e agradeço ao pessoal por mais essa oportunidade. Então, como o professor falou, né, meu trabalho, minha apresentação de hoje é um pouco uma parte, na verdade, da minha pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado e que pretendo dar desenvolvimento também, dar prosseguimento aqui no doutorado na UFES. Então, os diálogos platônicos, né, da juventude, eles demonstram, assim, em linhas gerais, a ideia socrática de alma. Então, a alma sendo aquilo que o homem propriamente é, ela seria merecedora de cuidado e também um objeto de aperfeiçoamento. E ligada ao intelecto, ela também seria simples e não abrigaria em si conflito interno algum. Essa ideia, né, de alma unitária, ela é identificada com as faculdades intelectuais, ela é acompanhada da concepção de um antagonismo entre o corpo e a alma. Então, essa é a abordagem, por exemplo, que Platão dá no Fédon, no diálogo Fédon, que o corpo seria a prisão da alma e também um obstáculo ao verdadeiro conhecimento. Daí surge também a necessidade de purificar a alma, reduzindo ao máximo a sua relação com o corpo. Nisso consistindo a sabedoria, já que a morte representa a libertação da alma, né? No diálogo Górgias, por sua vez, Platão ele marca também a passagem entre a ideia de alma unitária, que não conhece um conflito interno, para aquela que será pensada posteriormente na República. Então, a passagem do Górgias, em que Sócrates, por exemplo, ele afirma que o homem injusto está em desacordo consigo próprio e que sua vida seria uma perpétua dissonância, essa passagem faz pressupor um diálogo interior do sujeito consigo mesmo, com a possibilidade, então, de um conflito, né? O que já introduz uma fratura nessa noção, naquela noção anterior de uma alma unitária. Já em outro diálogo, no caso do Protágoras, a República parece representar uma mudança, a visão, né, de alma da República, ela parece representar uma mudança nessa postura de Platão quanto a essa estrutura da alma. Pois ele passa, né, Platão passa a sustentar que seria a alma composta de 3 elementos, que ele chama de apetitivo, né, o irascível e o racional. E essa ideia seria construída a partir do princípio da não contradição, ou seja, com base no argumento de que algo não poderia, ao mesmo tempo, e com relação ao mesmo objeto, exercer e sofrer ações que sejam contrárias. Nesse sentido, então, não há como negar uma mudança nesse pensamento de Platão, uma vez que ele atribui a cada uma das partes ou funções da alma prazeres, desejos e poderes próprios, o que não se via anteriormente, por exemplo, no Protágoras. Sem abandonar também essa estrutura dividida, vista que também a gente vê na República, no Fedro, outro diálogo de Platão, a noção de alma como fonte e princípio de movimento, ela ganha uma centralidade que não é vista também em diálogos anteriores. Então, sendo a alma, por definição, aquilo capaz de mover a si mesma, impõe-se, então, a conclusão de que a alma é um princípio de movimento, e dessa forma ela seria também incorruptível e imortal. E uma vez concebida, né, como princípio de movimento, a alma ela deve ser responsável tanto por movimentos anímicos, quanto também por movimentos que são corpóreos. Então, portanto, se a alma seria aquilo no homem capaz de conhecer aquilo que ele chama de ideias, né, seria necessário que sua natureza fosse algo de mediano entre o sensível e o inteligível, ou seja, entre as esferas da Gênese e também da ousia. Nesse ponto, é válido a gente notar que tal mudança na doutrina da alma, feita por Platão, né, inclui-se no âmbito da evolução do pensamento dele, de Platão, que nos diálogos tardios ele deu ao sensível um status privilegiado em relação à depreciação em face ao inteligível que prevalece
nas primeiras fases de seu pensamento. Então, com efeito, né, até a República, Platão estabelece uma relativa divisão entre o sensível e o inteligível. O primeiro seria mais associado à geração e ao movimento, e o segundo, à esfera do ser, sendo eterno e imutável. Entretanto, de outra forma, né, dando-se conta de que, em sua forma clássica, essa teoria ela não explicaria satisfatoriamente como as formas elas podem tornar-se efetivas e também produtivas no mundo sensível, Platão ele precisou conciliar os princípios opostos do ser e do não ser. Então, nos diálogos tardios, a oposição entre ousia e gênese ela acaba por ceder lugar a uma nova abordagem do sensível, ao qual o filósofo passa a conhecer, a reconhecer, na verdade, uma participação desse sensível no ser. Então, a noção de alma, ela aparece ao longo da República, especificamente, ela é associada à parte do homem, da qual lhe vem a vida, e também uma parte que é responsável pela sua conduta. Então, a noção tem, por outro lado, um tratamento mais focado em um livro específico, que seria o livro 4 da República, onde ela é explicada com a sua constituição dividida em 3 partes, né, a constituição tripartida. E em outros livros, como, por exemplo, o 6 e o 7 da República, ela é encarada, né, a visão de alma, como uma fonte do saber, ou seja, um princípio da cognição e também o objeto da educação. E é nesse ponto, nesse último tratamento que Platão dá à alma, no Diálogo à República, que eu busco me focar mais, que é o que me interessa nesse estudo sobre Platão. A função que a alma desempenha nessa analogia que ele trata, na chamada analogia da linha dividida, né, que se encontra no Diálogo à República, e também na alegoria da caverna, desse mesmo diálogo, ela não acrescenta um sentido diferente à noção de alma encontrado em outros diálogos. No entanto, o modo como a referência à alma é inserida na narrativa, ela esclarece a finalidade dessas 2 passagens específicas do diálogo. De acordo com José dos Santos, um autor bem conhecido que trata de Platão, ele diz o seguinte, abrindo aspas, né, para ele: a inserção da alma na analogia da linha dividida, ela corresponde inteiramente a este contorno do argumento, que seria ao de que só pode ser a alma a receber do bem essa potência cognitiva. Fecha aspas. Na alegoria, né, nessa alegoria, novamente a alma ela se acha ausente de toda a descrição da caverna. Então, ela incluindo a narrativa da libertação do prisioneiro, do acesso ao mundo exterior e regresso à primitiva morada. Apenas quando o sentido da narrativa é desvelado aos ouvintes é que a ascensão ao inteligível é em si atribuída à alma, para logo em seguida ser feita a menção àquilo que ele chama da forma do bem. Isso na passagem especificamente da República. A partir daí, desse momento, a gente não mais vê a alma sendo alheia, sendo afastada, né, da descrição dos episódios que o prisioneiro que está na caverna chega a libertar-se dessa prisão, até se assumir como protagonista de todo esse processo educativo. E esse traço é confirmado na seção em que são referidas as disciplinas propedêuticas, que ele chama da dialética, e dentre elas ele inclui a própria matemática. Então seria a alma, dessa forma, né, que deveria realizar esse deslocamento que levaria do sensível ao inteligível. Ela faria essa ponte, segundo essa passagem. E é ela que ficaria na aporia perante a copresença dos contrários, especificamente na presença do sensível. Então, a gente vê, por meio da alma, que a inter-relação, né, entre o sensível e o inteligível ela é realizada. Através da percepção do sensível, a alma é estimulada a percorrer o caminho até o inteligível, e tal percurso ele faz parte do caminho da aprendizagem, que Platão, né, para Platão, seria um processo que ele chama de reminiscência. E esse processo de reminiscência, de rememoração, ele não é tratado de forma tão detida por Platão na República. Uma passagem dentro desse diálogo que toca superficialmente nesse tema, bem como também o tema da imortalidade da alma, que é um tema muito caro também para Platão, seria no mito de que ele trata desse mito lá no livro 10, no último livro da República. E tal mito, né, tal passagem, ela seria uma explicação para o fato da alma ser imortal. E esse caráter da alma, ele será mais desenvolvido, mais bem desenvolvido em outro diálogo platônico também, chamado o Fédon, que a gente já fez referência no início da minha fala. Então, na República, especificamente, né, segundo Platão, as almas elas seriam em um número limitado, de modo que se todas recebessem
no além, né? Quando ela sai do corpo do plano sensível. Se todas recebessem no além um prêmio ou castigo que fossem eternos, em algum determinado momento não restaria mais nenhuma alma sobre a Terra. Então, por esse motivo, Platão ele considera que o prêmio ou o castigo, a punição que a gente recebe, que a alma da gente recebe no plano ultraterreno para uma vida vivida sobre a Terra, né? Ela deve ter uma duração limitada. Passado o ciclo da vida ultraterrena, essas almas elas devem voltar a encarnar-se. No mito de Eri narra justamente esse retorno das almas à Terra, ao plano do sensível. Então é importante destacar que tal retorno ele é feito através também de uma escolha que depende daquele conhecimento ou da ciência que a alma adquire durante sua passagem terrena. Justamente a filosofia que torna para Platão essa força que salva aqui, no aquém, né, que ele chama, e também no além, no Hades. Então, através daí, a gente pode concluir que o filosofar, né, na vida terrena, e consequentemente o nosso acúmulo de conhecimento que aqui a gente adquire, né, eles influenciariam na escolha feita pela nossa alma no plano ultraterreno, o que talvez seja uma evidência que, de fato, há uma construção e um acréscimo de conhecimento na alma aqui na Terra, e não apenas descobertas, como Platão sugere no seu princípio, né? Apenas descobertas de conhecimento já adquiridos em vidas passadas. Então, é importante ressaltar nesse ponto a breve referência também nessa passagem à teoria da reminiscência, né? Desenvolvida também por Platão em outros diálogos também, principalmente no Mênon, também além do Fédon, e que, como dito, né, ela exerce um papel fundamental dentro dessa teoria do conhecimento platônica. A reminiscência ela ocupa um lugar de importância dentro desse grande discurso sobre a alma e traz um conceito muito caro, muito importante nesse ponto, que seria o conceito da anamnese, que a anamnese, a grosso modo, ela quer dizer memória, e a memória diz respeito a algo que se conhece e também que se sabe. Então, daí é que temos que considerar o tema da reminiscência, enquadrando esse tema dentro do problema do conhecimento de uma forma mais geral. E também enquadrando esse tema dentro do problema do aprendizado, analisado de uma forma mais particular. Então, da forma como ele é apresentado por Platão, conhecimento e aprendizado ele seria um processo de recordação. Ou seja, a alma ela se recordaria das realidades verdadeiras que ela conseguiu contemplar antes de se encarnar aqui no plano sensível. Então, haveria, por parte da alma, né, um esquecimento dessas essências que elas foram contempladas, isso ele faz uma referência no mito de e a reminiscência seria, então, esse movimento feito pela alma de recordar-se dessas essências que já foram contempladas. Aí, nesse ponto, surge um questionamento que eu julgo que seja importante, que seria o seguinte: a pessoa que aprende, para que ela possa realmente aprender, ela não deverá já conhecer esse algo que ela aprendeu. Acerca dessa questão, eu trago uma citação de Cardoso que ele diz o seguinte, abre aspas, acerca dessa problemática. Se a resposta for afirmativa a esse questionamento, então se coloca em discussão o aprender como um todo, pois se trataria de um aprender que, na verdade, não aprende, mas que tão somente recorda. Aprofundando mais esse questionamento feito ao aprender, que já se mostra, então, como um saber, chega-se à conclusão que diz que para conhecer uma determinada coisa, é preciso já tê-la conhecido, pois o aprender mostra-se como uma busca que chegará a ser uma satisfação por ter encontrado aquilo que se estava buscando. Daí que Platão põe na boca de Sócrates a explicação que define o aprender como anamnese. Fecha aspas. É importante, então, a gente notar que, acerca desse tema, né, da reminiscência, especificamente na República, ele precisa desse mito, dado que a anamnese se explica somente a partir da transmigração da alma. Ou seja, a alma, antes de encarnar em um corpo, ela conheceu uma vida anterior que lhe proporcionou conhecimentos que foram esquecidos por ela. Então, o foco de interesse na minha pesquisa é justamente o saber. Para saber, por exemplo, sobre a igualdade, trazendo um pouco, então, para a minha temática, que seria o conhecimento matemático, para saber sobre a igualdade, por exemplo, o ser humano ele precisaria ter a ideia de uma igualdade em si mesma, a ideia de igualdade. Então, ele exerce a capacidade de conhecimento das coisas sempre a partir de uma comparação entre igualdade e diferença entre essas coisas. E dando um passo seguinte nesse questionamento,
pois uma igualdade plena e perfeita, ela não se encontra no mundo que se apresenta a nós, então a gente teria acesso à ideia de igualdade, na verdade, através da extração de características e propriedades das coisas sensíveis que podemos ter acesso a essa noção. Ou seja, a gente teria acesso à ideia de igualdade através do sensível, das características que estariam inerentes aos objetos sensíveis aos quais a gente tem acesso. E a partir dessas características, a gente abstraía tais características para chegar na ideia de igualdade em si. Então, o passo em direção a essa universalidade, né, essa generalização, seria feito justamente pela alma. E a sua própria condição de encarnada possibilitaria tal fato, porque da comparação entre objetos sensíveis que aparentem igualdade entre si, se afirmará, então, a ideia de igualdade a partir de um modelo perfeito. No entanto, né, no caso de resposta negativa, aquela primeira questão que a gente fez, surge, então, um certo paradoxo, porque como é possível saber sobre algo, então, sem um conhecimento prévio? Então, para esse ponto, toda alma traria uma noção de que toda alma tem latente em si vestígios da visão que ela teve das formas, tais como, trazendo um pouco também de novo para a noção da matemática, tais como as noções primitivas e intuitivas da geometria, por exemplo, aquela noção básica que a gente tem quando está na escola de ponto, de reta, que quando o professor chega a perguntar para a gente sabe o que é, mas muitas vezes até temos dificuldade de definir, mas todo mundo tem a noção do que seja um ponto, do que seja uma reta, do que seja um plano, mas na hora de definir a gente até sente um pouco de dificuldade, mas a noção a gente tem. Então, essa visão, que permaneceria mínima, ela seria necessária e fundamental também para que se conheçam todas as outras coisas, todas as outras noções, a partir do exercício, né, justamente de trazer à memória o que se contemplou anteriormente. De outra maneira, o conhecimento ele pode ser construído através da relação daquilo que se já conhece com algo novo que lhe foi apresentado, construindo, então, um conhecimento por meio do caráter de encadeamento, esse caráter que é próprio também da matemática. Então, dada a importância do sensível dentro desse processo de apreensão do conhecimento matemático, surge outro questionamento. Qual seria, então, a natureza da alma, da nossa alma, né, que sente, e qual é o seu papel nessa sensação? E aí eu trago uma citação da Dixot, que ela diz o seguinte, abre aspas, o argumento decisivo utilizado por Sócrates é a impossibilidade de apreender pelos sentidos propriedades comuns a todos os sensíveis. Apenas a alma pode apreendê-los por meio de si mesma. Fecha aspas. E ela também acrescenta de que a alma ela seria capaz de perceber uma qualidade comum a certas sensações, e essa alma, com essa capacidade, ela dispõe de memória para comparar e também é capaz de formar uma opinião através dessa comparação. Então, a memória, penso que a memória, nesse caso, ela exerce uma função importante desse processo de encadeamento e também de estabelecimento dessas relações matemáticas, que são imprescindíveis, né, para o aprendizado e para a geração também de novos conhecimentos. A sensação, então, ela não seria uma experiência para a alma de separação, mas sim de união, de fato. Então, nesse sentido, ela ocorreria o mesmo com os objetos matemáticos. Somente através dos sentidos a gente não poderia perceber essas propriedades gerais que eles possuem, aos quais teríamos acesso só fazendo uso da razão e do processo de abstração que é típico dessa área do conhecimento, da matemática, do caso. No entanto, os sentidos eles exercem função importante, dado que é por meio deles que a gente tem os primeiros contatos com os aspectos dos objetos, né? E assim, deles a gente pode extrair as propriedades matemáticas e, posteriormente, né, através de um processo de relação e encadeamento, a gente pode universalizar, abstrair, de fato, e universalizar essas propriedades que a gente extraiu dos objetos. No entanto, se os objetos matemáticos eles são imateriais e o modo de trabalhar em matemática ele não depende, na maioria das vezes, de experimentos empíricos, de fato, surge também um outro questionamento. Então, como é possível a gente acessar esses objetos que não são diretamente acessíveis à percepção sensível? Um exemplo, eu trago aqui de um autor, o Duval, ele diz o seguinte, abre aspas, suponha que certo professor ele tenha sido incumbido de apresentar o conceito de função para determinada turma. Muito provavelmente ele começaria definindo função
e depois trabalharia com diagramas, com fórmulas, com tabelas e gráficos. Neste exemplo, o acesso ao objeto matemático função, ele depende de uma escrita, uma anotação, figuras, expressões algébricas e gráficos cartesianos, ou seja, de representações semióticas, fecha aspas. E segundo esse mesmo autor, essas representações semióticas, elas são produções constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representações. Então, uma representação semiótica, ela seria uma forma sobre a qual, né, um conteúdo poderia ser descrito. E ela é produzida com base em sistemas particulares, de signos que possuem também regras específicas para o tratamento desses conteúdos que querem ser vinculados. Por exemplo, se a gente soltar uma expressão qualquer, uma função do tipo y igual a 2x, por exemplo, esse y igual a 2x seria uma representação semiótica de certa função, e ela pertenceria ao registro, à linguagem, digamos assim, algébrica. E essa linguagem, por sua vez, ela é detentora de regras específicas. Ou seja, trabalhar corretamente dentro desse registro, dessa linguagem algébrica, requer da gente dominar tais regras e também essa linguagem, como um todo, né? Da mesma forma, o português, assim também é a matemática. Ele possui uma linguagem própria que exige que se tenha domínio sobre ela para que a gente manipule de forma adequada. Então, a gente vê, nesse sentido, que para chegar à noção abstrata e universal de função, a gente utilizou uma representação por meio de uma linguagem que é própria à matemática, no caso, a álgebra, né? Então, essas representações semióticas, elas seriam, portanto, instrumentos, ferramentas, que além de permitir alcançar e utilizar esses objetos matemáticos, elas também determinariam os processos cognitivos e epistemológicos também desses tratamentos matemáticos. Elas remeteriam a algo que não é sensível, mas sim inteligível, e como diz Dixot, mais uma citação dela, elas teriam a função de constranger a nossa alma, a passar de ou seja, do plano sensível, ao outro, ou seja, para o plano inteligível. Eles seriam um instrumento, as ferramentas que justamente fariam essa ponte do plano sensível para o inteligível. Nesse ponto, essa teoria dos registros de representação semiótica, ela traz à tona, para essa compreensão de como se processa a aquisição do conhecimento matemático, uma ideia que eu julgo fundamental, que seria a compreensão em matemática, ela depende mais da forma que você passa essa compreensão do que do conteúdo em si. Ou seja, a linguagem através da qual o objeto de conhecimento que vai ser estudado, ele vai ser representado, e, consequentemente, essa forma vai dar acesso a esse objeto, ela é de fundamental importância a apreensão do conhecimento que se quer passar ali, e que não pode ser diretamente acessado pelas percepções sensíveis. Então, nesse sentido, eu trago outro ponto que talvez reforce essa visão, e que é importante a gente relembrar, que seria a teoria de Jean Piaget, que ele fala que ele chama nessa teoria da epistemologia genética. Então, nessa visão de Jean Piaget, o conhecimento lógico-matemático ele resultaria da criação e da combinação dessas relações mentais que o sujeito estabelece entre os objetos ao agir sobre eles. Por exemplo, a semelhança para essa teoria, ou diferença entre os objetos, ela não estaria isoladamente em nenhum desses objetos. Ou seja, não são propriedades desses objetos, são, na verdade, relações criadas na nossa mente no momento em que a gente percebe esses dois objetos, se eles são iguais ou se eles são diferentes. Então, de modo similar, a classificação, por exemplo, que a gente aprende de maior que ou menor que, ela também faz parte dessa experiência lógico-matemática, que a gente assimila essa noção, essa relação, na comparação entre dois objetos, por exemplo. Dentro desse processo, né, rememorar, trazendo agora o conceito de Platão novamente, é importante para trazer os conhecimentos que a gente já adquiriu e tornar esses conhecimentos parte dessa relação que vai ser feita com novas percepções que a gente está ali trabalhando. E trazendo novamente o conceito importante de memória, Dixot, ela fala que a memória da gente ela só conserva o que realmente faz sentido para a nossa alma. Ou seja, a gente só consegue realmente aprender aquele conhecimento, se aquilo que a gente viu, aquilo que a gente percebeu, tocar a nossa alma de alguma forma e fizer sentido para a gente. Então, concluindo, a gente pode ver, depois de tudo que foi exposto,
que esse conhecimento lógico-matemático ele não é somente abstraído e nem descoberto diretamente dos objetos sensíveis, mas também ele pode ser construído. E essa construção ela é favorecida na medida em que são possibilitadas, né, experiências e vivências nas quais os objetos que a gente está trabalhando, sejam eles objetos sensíveis, que a gente pode tocar, perceber, ou representados, como eu comentei há pouco, semioticamente, né, por representações algébricas, eles possam ser manipulados e relacionados entre si, para que as relações sejam realmente, de fato, construídas. E todo conhecimento, né, matemático, ele seria, portanto, uma síntese, um resumo dessas mensagens que a gente recebe, ao mesmo tempo, dos sentidos, daquilo que a gente vê, percebe, né, daquilo que a gente toca, que nos toca de alguma forma, e também dos recursos que já estão interiorizados, que já vêm diretamente da nossa alma, das noções mínimas que a gente já traz consigo quando a gente encarna, trazendo o conceito de Platão. Então, basicamente, seria isso, gente, minha apresentação. Espero que tenha dado tempo, não tenha extrapolado, eu acredito que não, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Cleudo. Como eu disse, é um dos temas mais difíceis da filosofia, porque é um tema que vai atravessar a antiguidade, certo? Começa com Pitágoras, e tinha sido influenciado por cultos órficos, né? Daí essa ideia dele de imortalidade da alma, de metempsicose, na verdade, né? A alma novamente, a alma reencarna, né? A alma é imortal e ela atravessa ciclos. Então havia esses cultos órficos, nos quais eles substituíam sacrifícios de animais por oferendas, né, de mel e de frutas, justamente porque eles achavam que muitas vezes as almas humanas podiam voltar novamente à vida num animal, né? Tanto que um caso famoso de Pitágoras, né, que teria reconhecido, tinha chegado numa cidade e reconheceu um cachorro, ou melhor dizendo, reconheceu num cachorro a alma de um amigo dele que havia falecido, né? E aí cumprimentou o cachorro e tudo mais. E, por outro lado, essa ideia muito poderosa, muito influente, sobre a constituição do mundo como sendo, em última análise, matemática. Certo? Uma ideia pitagórica que é absorvida por Platão, que vai ser rechaçada por Aristóteles, mas vai ser retomada mais à frente por um muito influente histórico chamado Posidônio de Rhodes, já quase na virada das eras, né? E, posteriormente, como todos sabem, né, por Descartes, que acabou incendiando toda a modernidade, e graças a quem, né, graças a todos esses pensadores, né, nós temos hoje a ciência que matematiza o real, né, que é um conhecimento matemático acerca da realidade. Todos eles vão partir desse princípio que a realidade, em última análise, é ou matemática ou compreensível pela matemática. Então, essa pesquisa do Cleudo trabalha essas questões, né? Como eu disse, são questões muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, são essenciais para a gente compreender não só Platão, mas tudo que vem depois dele, né? Tudo que vem, a nossa própria compreensão da ciência hoje em dia, certo? Então, abro para perguntas. Os alunos da matéria têm perguntas? Os alunos estão muito quietinhos, acho que eles estão com medo de fazer perguntas. Cadê? Deixa eu achar aqui. Tem uns alunos que são mais falantes. Temos a Alana Monteiro. Alana, alguma observação? Temos também o Gabriel. Gabriel, está ouvindo aí? Estou ouvindo sim, professor. No caso, achei uma boa exposição. Parabéns, Cleudo. Só queria parabenizar mesmo, mas deixou muito bem claro, tá? Adorei, de verdade. Legal, legal. Clay, nosso Clay, que também o Clay fez mestrado comigo na UFES e é professor aqui em Aracaju. Isso. Isso. Alguma questão? Não, professor, não. Deixa eu
fale um pouquinho só sobre o seu projeto agora, Cleudo, que vai ser o desenvolvimento disso, né? Fale um pouquinho, explique só uns 5 minutos do seu projeto, o que você pretende no doutorado. Então, no mestrado, né, a dissertação, eu foquei especificamente nessa questão do conhecimento matemático, na apreensão, né, do conhecimento matemático, de forma específica no diálogo à República, de Platão, e em alguns livros, né, especificamente, que ele trata, por exemplo, da analogia da linha dividida, da alegoria da caverna, faço uma retomada um pouquinho no mito de para pincelar um pouco da teoria da reminiscência e da imortalidade, né, da alma, mas o foco ficou realmente na República. Agora, no doutorado, eu pretendo trabalhar basicamente a mesma questão do conhecimento matemático, só que não mais na República, mas especificamente nos diálogos do Mênon e do Fédon, que aí no mestrado eu trabalhei a teoria das formas, né, e no doutorado eu pretendo trabalhar essas outras duas teorias que também são importantes para essa questão, que seria a teoria da reminiscência e a teoria da imortalidade da alma, que Platão trata em outros diálogos, mas também trata muito bem, de forma um pouco mais detalhada, né, no Mênon e no Fédon. Então, pretendo seguir nessa linha, tirar um pouco o foco da República e voltar para esses outros dois diálogos que também tão importantes e que complementam de uma forma, né, a minha questão principal que eu trago desde o mestrado. Perfeito. Então, em breve, espero que no segundo semestre a gente comece com todos os presentes um curso sobre grego, né? Para que é um ponto essencial para você desenvolver essa tese, certo? Então, parabéns pelo trabalho e Obrigado, professor. vou encerrar aqui a nossa gravação.